Boa tarde, pessoal do segundo ano. Hoje nós vamos fazer a correção da apostila nossa, volume 2, do capítulo que fala sobre esportes coletivos e individuais. Eu deixei para vocês fazerem o post nos exercícios propostos lá, mas parece que não deu muito certo, mas eu estou aqui fazendo a correção justamente para isso, tá? E lá tem os exercícios resolvidos, né, que já é um exercício que eles deram, já foi feito, que é esse aqui. Qual destes esportes não pode ser considerado um esporte coletivo? Nós temos futebol, alternativa A, voleibol, alternativa B, judô, alternativa C, handebol, alternativa D e alternativa E, basquetebol. Lógico que o único que não pode ser considerado coletivo é o judô, tá? Tá certo, pessoal? Aí nós temos o exercício de fixação na página 6, tá? Da apostila, para vocês resolverem, tá? E na segunda pergunta diz isso aqui, ó. Qual destes esportes não pode ser classificado como um esporte coletivo? Futebol americano, boxe e hóquei no gelo. Lógico que será o boxe, né? Ele não é um esporte coletivo, ele é individual, tá? Que depende só dele mesmo para obter o resultado, tá certo? E na pergunta número 3, sobre os esportes coletivos, marque V para verdadeiro ou F para falso. Na alternativa A, possuem mais de um jogador. É esporte coletivo, verdadeiro. Podem ser praticados apenas na escola. Não, os esportes coletivos não podem ser praticados apenas só na escola. Então é falso. Alguns são praticados contra uma outra equipe. Esses são os esportes coletivos, tá? É verdadeiro. Podem ser praticados apenas por meninas. Não, não é fato. Hoje os esportes, tanto coletivos como individuais, podem ser praticados por meninos e meninas. Então é falso. Só podem ser praticados no campo ou na quadra. Não, eu acho que é uma alternativa falsa. Por quê? Hoje nós praticamos em campo, quadra, nós praticamos na rua da nossa casa, tá? Então eu acho que é falso. Eu acho que pode ser praticado em qualquer lugar onde você tem um espaço a qual caiba duas equipes e que as equipes possam praticar, tá? Então para mim é falso. Tá certo, pessoal? Aí depois nós temos aí, dialogando na página número 7, falando assim: além das artes marciais, como o judô, o karatê e o taekwondo, você saberia dizer outros esportes que podem ser considerados individuais? Tá? Eu sei alguns, tá? Eu vou citar alguns para vocês: escalada, skate, tá? A caminhada, que eu posso estar tanto com amigos como sozinho, tá certo, pessoal? E nós vamos agora também para a página 8, que tem os exercícios resolvidos, tá? Sobre os esportes individuais, tá certo? E na página 8, os exercícios resolvidos, a primeira pergunta é assim: qual destes esportes não pode ser considerado um esporte individual? Alternativa A, natação. Alternativa B, judô. Alternativa C, argola, ginástica artística. Alternativa D, futebol. Alternativa E, jiu-jitsu. Claro que o futebol é um esporte coletivo, tá certo, pessoal? Aí nós vamos para os nossos exercícios de fixação. Qual destes esportes não pode ser classificado como esporte individual? Surf, xadrez ou basquetebol? Claro que é o basquetebol, tá? Ele é praticado com duas ou mais pessoas, né? Nós temos duplas, trios, o jogo propriamente dito de basquete, que são 5 jogadores em cada equipe, certo? E sobre os esportes individuais, marque V para verdadeiro ou F para falso. Podem ser praticados apenas nas Olimpíadas. É falso, né? Porque ele pode ser praticado o ano todo. Podem ser praticados contra outro adversário. Sim, verdadeiro. Eu posso jogar um golfe individual, mas ele é contra outra pessoa
e até mesmo o skate, até mesmo o atletismo, a natação, né? Podem ser praticados apenas por meninos. Falso. Hoje, como eu já tinha falado, os esportes podem ser praticados tanto por meninos quanto para meninas. Só podem ser praticados no campo ou na quadra. Não, eu acho que ele pode ser praticado em qualquer lugar, tá, gente? Hoje em dia não existe mais um lugar específico para se praticar esporte individual, tá? Falso. No momento da competição, a vitória depende de um atleta. Sim, é um atleta só, depende só dele para vencer ou não. Então é verdadeiro, tá certo? Pessoal, pegando esse ritmo aí, eu vou começar com vocês o capítulo da nossa apostila volume 2, que fala sobre esporte de marca e de precisão. No primeiro capítulo deste volume, vimos que os esportes podem ser classificados em duas categorias, né? Coletivos e individuais. Entretanto, ser coletivo e individual é apenas uma das divisões possíveis, tá? Nós vamos entender agora nesse capítulo, tá? Como alguns esportes podem ser classificados como de marca e de precisão, tá certo, pessoal? Os esportes de marca. Para a realização dos esportes de marca é necessária a marcação de tempo, dos quilos ou de metros. Ou seja, ao término da competição, é necessário saber em quanto tempo o atleta fez uma prova, no caso, o atletismo, uma corrida, em quantos quilos ele conseguiu levantar, no caso, halterofilismo, e até mesmo quantos metros ele conseguiu saltar, no caso do atletismo, salto em distância. Tá certo, pessoal? Na categoria, os esportes que fazem parte do atletismo com lançamento de disco, eles são de metragem, tá? Quanto mais longe você lançar, mais você pode ganhar pontuação, tá? Como mencionado, existem as provas de marcação de tempo, como as provas de corrida, natação, nas Olimpíadas e Paralimpíadas. E hoje temos os campeonatos estaduais, os campeonatos nacionais, né? Que também são feitos nas duas modalidades, tanto as olímpicas como as paralímpicas, tá? As paralímpicas são modalidades disputadas por atletas com alguma deficiência, tá certo? Nessa opção de marcação de tempo, o cronômetro ele inicia quando é dada a largada e termina quando o atleta ultrapassa uma linha, a qual é chamada linha de chegada, e lá o cronômetro ele é batido e lá vê-se o tempo dele. E quem fez em menor tempo é dado como vencedor. No esporte de marca, são os esportes cuja marcação é calculada pela quantidade de quilos, no caso, no halterofilismo, né? Que quem levanta mais peso é o que se torna vencedor. Tá certo? Aí, pessoal, nós temos aí na página 14 alguns exercícios para vocês resolverem. E para uma próxima aula nós faremos a correção. Agora eu vou falar com vocês sobre os esportes de precisão, que são aqueles que faz necessário acertar um alvo com o lançamento de um objeto que pode ser uma flecha, uma bola ou qualquer outro objeto que esteja para ser lançado. Você tem que conseguir atingir o alvo ou se aproximar o máximo do alvo. Tá certo, pessoal? Nós temos aqui alguns exemplos de esportes de precisão. É o tiro com arco, que é o arco e flecha, e o tiro esportivo, que é o tiro com as armas, a esgrima, a bocha, o golfe, o dardo de salão, aquele dardozinho, e a sinuca, que são esportes de precisão. Certo, pessoal? Por exemplo, na esgrima, a esgrima é aquele esporte lutado com a espada. Na ponta da espada tem um sensor eletrônico que registra toda vez que o corpo do adversário é tocado. Então você tem que ter uma precisão muito grande para acertar um ponto. E cada local desse ponto vale uma pontuação. Tá certo? O bocha, que é um esporte que você lança uma bola e ela tem que se aproximar o máximo possível de uma bola menor, ou um bolinho, chamado bolinho. É uma bolinha menor que as outras, tá? Então quem aproximar-se mais dessa bola é dado como vencedor. Tá certo, pessoal?
Aí nós temos exercícios da página 16, 17, tá? Que nós vamos fazer, tá? E logo mais à frente, depois desse exercício, nas outras páginas, eles mostram as regras de alguns esportes, tá? Principalmente da corrida de 100 metros. Tá certo, pessoal? E nós temos exercícios de fixação da regra da página 19 e 20. E mais à frente nós vamos ver as regras da bocha, tá? Que é o esporte que nós acabamos de falar. E também ao exercício na página 21. Tá certo, pessoal? Bom, essa foi a nossa aula dessa semana. Até a próxima aula.